Bom dia, queridos. Que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em cada um, em cada coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Lembrando que é quarta-feira, logo mais às 19h30, temos nosso culto da promessa, né? Quarta da promessa. Venha participar conosco, venha fazer parte desse momento, que Deus vai abençoar muito a vida, querido. Continuando aqui no capítulo 4 de Atos Apóstolos, a partir do versículo 15. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-lo para que não falem mais neste nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Exponendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se apoderara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que fizeste pela boca de Davi, teu servo, porque blamavam as gentes e os povos pensavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma congregação contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam os sinais, prodígios pelo teu nome e no teu santo Filho Jesus Cristo. E tendo orado, moveu o seu lugar em que estavam e reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui a ousadia de Pedro e João em falar do nome de Jesus Cristo. Nós temos que ser ousados para falar do nome de Jesus, queridos. Não ser tímidos diante das ameaças do mundo, das circunstâncias do mundo. Nós temos que ter a ousadia do Espírito Santo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, nem de timidez, mas de ousadia, de intrepidez, de falar das Sagradas Escrituras e do nome de Jesus. E aqui eles viram que Pedro e João, eles eram indoutos, querido. Não eram que eles eram
analfabético. Não, não era um analfabético. Indoutos é que eles não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras, ou seja, do Pentateuco, dos livros proféticos. Eles não tinham passado por uma escola judaica, da escola Bar Mitzvah. Então, é por isso que eram considerados como indoutos. É como hoje a pessoa que não tem um conhecimento teológico, não tem um conhecimento bíblico, ela é considerada como uma pessoa leiga, mas pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um empresário, pode ser uma pessoa bastante, um engenheiro, enfim, um médico, mas não ter o conhecimento da Bíblia, não ter o conhecimento teológico, é uma pessoa leiga, tá certo? Mas não que ela não saiba ler. Então é isso que nós precisamos entender. O indouto é uma pessoa que não tinha ah, o conhecimentos bíblicos, ou seja, o conhecimento das escrituras. Então isso que era considerado uma pessoa indouta, tá certo? E a ousadia desses homens em anunciar o nome de Jesus, que por meio do nome de Jesus, queridos, é que há transformação, é que há cura, é que há libertação. Cura não é somente a cura física, a cura emocional, a cura na família, a cura na finança, a cura em todas as áreas da nossa vida. Eu necessito de Jesus todos os dias. Desde o momento que eu levanto até o momento que deito, e durante a noite também, que guarde e me proteja. A minha família, essa é a minha dependência total do Senhor, porque só Ele que guarda. E só no nome de Jesus que opera maravilhas, opera transformação, opera cura, opera libertação. Somente no nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, queridos. É isso que nós temos que ter, essa essência, esse conhecimento, que é o nome de Jesus, é que foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. É importante nós entendermos essa situação, a importância da palavra de Deus. E uma outra coisa que ele fala aqui, que proíbem de falar o nome de Jesus, fala que obedecemos o quê? Somente aos nossos Deus. Então, amanhã depois, pode vir a lei, querido, e vai chegar, não adianta, vai chegar da proibição de ler a Bíblia, vai ser proibido ter uma Bíblia em casa, vai ser proibido falar do nome de Jesus, vai ser proibido de fazer cultos. Vai se ocultar, vai se fechar lá debaixo de uma cova? Não, nós temos que continuar falando desse nome, mostrando Jesus Cristo, o Senhor, que ressuscitou dos mortos, está vivo, está ressurreto diante do Pai. Uma coisa que eu fiquei, assim, bastante, nem impressionado, mas me alegrou o coração, vendo a igreja na China, ali os chineses louvando e glorificando a Deus. Queridos, a igreja, não existe nação, não existe modelo de governo que possa impedir o avanço da igreja. Desde o primórdio, desde aqui nós vemos que as apóstolos, vamos ver o decorrer, o que fizeram tentar acabar com a igreja não vai acabar, porque a igreja foi fundamentada em Jesus Cristo. Quando eu falo igreja, querido, não falando de Assembleia de Deus, não estou falando de Igreja Apostólica Fonte da Vida, não estou falando da quadrangular, estou falando da presbiteriana, estou falando igreja, o corpo de Cristo. É quando fala assim Israel, se fala em Israel, fala a totalidade das 12 tribos. Aí depois que houve a separação das tribos, que ficou a tribo do norte, a tribo do sul, Judá ficou separado. Então hoje a gente conhece os judeus, mas Deus vai estar restabelecendo novamente as 12 tribos. As 12 tribos vão ser restauradas antes da volta do Senhor. Vão ser restabelecidas com a reconstrução do terceiro templo. Tudo isso vai acontecer em tempo muito rápido, muito rápido. Então, isso que nós precisamos ter entendimento, querido. Quando fala igreja, fala na totalidade, não fala de um ministério. A igreja somos todos nós. Por isso que nós temos que ter o respeito um com o outro, para que essa palavra do Senhor seja pregada, anunciada a todos os povos, a toda criatura. Que muitas pessoas duvidam desse Deus, que não creem em Jesus,
devido à divergência que há nos ministérios. Não acreditam, porque se há divisão entre nós como igreja, como é que eles vão acreditar, como é que eles vão vir para Jesus? Aqui a igreja em Atos Apóstolos era unificada, era unida, estavam juntos, tinham tudo em comum, ali que cresciam juntas na edificação do reino. É assim que nós temos que voltar à essência de todas as coisas. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, no nome de Santo Jesus Cristo. Amém.